A terceira temporada de La Casa de Papel terminou com o jogo completamente aberto. Depois de usar um ursinho de pelúcia e o filho da Nairobi para atrair a assaltante até uma das janelas e atingi-la com um disparo, a polícia pretendia invadir o Banco da Espanha para surpreender o grupo. Mas eles já estavam preparados para isso e contra-atacaram com disparos de mísseis que destruíram o carro forte. Enquanto isso, bem longe dali, o plano de Sérgio e Raquel não sai como eles imaginavam e a polícia simula o assassinato da Lisboa, o que deixa o professor completamente devastado e abre caminho para a nova temporada. Primeiramente, eu vou pedir para você se inscrever no canal e conferir os nossos outros vídeos. Tem muita coisa de La Casa de Papel nesse card que tá aparecendo na tela e também a gente fala de várias coisas e certamente algum dos outros assuntos vai te interessar. Ah, esse vídeo tem spoilers da quarta parte da série, então se você ainda não assistiu, corre pra maratonar, mas depois volta aqui. Logo no primeiro episódio, vemos que Nairobi ainda está viva e o grupo precisa improvisar uma cirurgia de emergência para salvar a vida da sua companheira, por mais que ela queira se entregar e receber todo o suporte necessário. Depois de algumas discussões, a Tóquio assume a liderança, o que deixa o Palermo completamente desequilibrado. Enquanto isso, no núcleo do professor, a polícia fecha o cerco e o deixa encurralado, mas graças à intervenção do Marcélia e do plano Hamelin, eles conseguem despistar os agentes federais e o professor consegue escapar, mas quase leva uma chifrada antes. O episódio também mostra um flashback do casamento do Berlim com a Tatiana e mais do Arthurito sendo o Arthurito. Como pode um personagem continuar tão desprezível? Bom, algumas coisas aqui pra gente comentar. Primeiro, muito legal o plano que envolve o Marcélia se chamar Hamelin. Pra quem não conhece ou não percebeu, o nome do plano é inspirado no conto do flautista de Hamelin. Segundo a lenda, em 1284, a cidade de Hamelin, na Alemanha, sofria com uma severa infestação de ratos, até que um dia surgiu um homem com uma flauta que dizia ser capaz de se livrar dos roedores. Ao tocar o instrumento, ele hipnotizou os ratos e os levou para fora da cidade, afogando os animais no rio Weser. Então Marcélia atuou como flautista, atraindo os ratos, no caso os policiais, para outro lugar enquanto o professor escapava. Além disso, fica claro o quanto Berlim é uma figura forte dentro da série, tanto é que, como a gente vai comentar, alguns episódios se focam muito mais nos flashbacks, em contar o passado do personagem, no que no assalto ao banco em si. Temos que lembrar que a primeira temporada de La Casa de Papel, que a Netflix dividiu em duas partes, foi produzida inteiramente pelo canal espanhol Antena 3, e talvez nem existisse a ideia de uma continuação, já que a história termina de maneira bem fechadinha. Mas como a produção agora tá nas mãos da Netflix, dá pra perceber que ela não gostou nada da ideia de matar o Berlim e por isso fica encontrando maneiras de reviver o personagem. E eu não vou reclamar, pra mim ele é realmente um dos grandes nomes da série. E sobre o Arthurito, conseguiram deixar o personagem ainda mais irritante nessa quarta parte, o que parecia ser impossível, mas ele se esforça pra ser um desgraçado e provoca o rompimento entre Estocolmo e Denver. O Denver, aliás, é um personagem que tem uma evolução muito bacana nessa quarta parte. Ele começa com um temperamento que nós estamos acostumados a ver, inclusive eu até estranhei quando a Mônica fala que eu não tô te reconhecendo, você não age assim, porque esse temperamento explosivo do Denver é justamente uma das características mais fortes da sua personalidade. Mas é um recurso para deixar esse clima novelesco, né? Tem que ter esse drama. Isso foi outra coisa que eu senti nessa quarta parte. A terceira parte, pra mim, teve um clima mais hollywoodiano, tanto nas locações, na fotografia, no modo como a história era contada. Eu senti que ela tava se voltando muito mais pro público americano e deixando um pouco de lado aquele ar novelesco que ela tinha nas primeiras temporadas, apesar de ainda ter algumas raízes naqueles dramas, naquele modo de contar a história que a gente vê muito mais nas novelas aqui no Brasil, nas novelas que a gente consumiu muito trazidas do México. Então dava pra sentir esses elementos ficando um pouco mais fraco, ainda estavam presentes, mas vinham um pouco mais do storytelling americano. Agora eu sinto que a gente voltou pra essa estrutura novelesca, os dramas, os romances, as intrigas, as decisões burras. Apesar de não ser uma coisa que acontece só nessa temporada, fica claro que eles tentaram voltar um pouco mais para aquela estrutura inicial.
E eu não falo isso como algo ruim. É claro que esse clima de novela foi também um dos grandes responsáveis pelo sucesso da série. E se você tá assistindo esse vídeo, assistiu a quarta parte, é porque a série ainda te entretém. Se você veio aqui reclamar falando que a série é ruim, que não sei o que, cara, você tem algum problema aí pra ficar se torturando. Enfim, avançando na história, temos mais flashbacks. A cena da partida de futebol foi meio vergonha alheia? Foi. As cenas do casamento pareciam desnecessárias? Pareciam. Mas são momentos de desenvolvimento entre os personagens e isso reforça algo que eu achei mais um ponto forte dessa temporada. Todos os personagens são muito relevantes e você consegue se apegar a cada um deles. É claro, dessa vez o grupo tá maior e a gente nem liga pra galera derretendo ouro ou vigiando os reféns, mas o núcleo principal é muito carismático. Mesmo os personagens que têm atitudes duvidosas, como o Palermo, ou que não tiveram tanto destaque no início, como o Bogotá e o Marcélia, ganham espaço e a gente consegue entender as motivações, entender os atos de cada um deles, por mais que a gente não concorde com muita coisa, como no caso do Palermo, que foi o responsável por libertar o grande vilão dessa quarta parte, o chefe de segurança Gandia. Lembra que eu falei que o Palermo tinha ficado desequilibrado? Então, ele tenta se entregar para a polícia e o grupo percebe que ele representa um risco muito grande, então acham melhor aprisioná-lo com os outros reféns. Só que nisso ele faz a cabeça do Gandia, que consegue se libertar das algemas deslocando o dedão e fica solta dentro do banco, enquanto o Ryu, traumatizado por toda a tortura que passou, fica imóvel sem conseguir fazer nada. Apesar disso, eu gostei muito do modo como o Ryu foi trabalhado nessa temporada, até tira um pouco do ódio que eu tive no começo da terceira parte. Porque por mais que ele estivesse traumatizado e o seu papel pudesse ter sido reduzido a somente isso, não foi o que aconteceu. É claro que o trauma dele foi um dos grandes temas recorrentes na jornada do personagem nessa temporada, mas ele colocou nas costas a responsabilidade de matar o Gandia depois de ter deixado ele escapar, ele ter saído da sombra da Tóquio contribuiu muito para a evolução do personagem, o modo como a relação dele com a Mônica, com o Denver evoluiu foi muito bacana. É claro, eles foram muito dos responsáveis por trazer essa estrutura novelesca. A questão do drama, do romance, da traição, tudo isso que fica no ar traz muito dessa estrutura novelesca, mas no final das contas a gente tem a relação entre eles sendo fortalecidas e a mensagem que fica é que mesmo numa situação tão absurda, uma família de fato se formou. Mas a gente tá antecipando demais, vamos voltar pra história. Antes de tudo isso, a polícia leva a Raquel até a tenda onde estão acontecendo as negociações e a Alicia quase consegue fazer a Lisboa trair o grupo para salvar a sua família. A Alicia foi outra personagem que evoluiu bastante nessa temporada. Na terceira parte eu sentia que ela era muito caricata, basicamente um espelho do professor, tão genial quanto ele, que fazia os planos da mesma maneira. Pra galera dos animes eu sentia que muitas vezes a relação entre ela e o professor era basicamente o que acontecia entre o L e o Light em Death Note. Mas aqui eles conseguiram humanizar a personagem ao mesmo tempo em que ela ainda é mostrada como uma figura implacável, que vai fazer de tudo pra destruir o plano dos bandidos. Afinal de contas, ela é uma policial. Ela só não contava com um agente infiltrado. O professor, percebendo que o Antoniassas é o elo mais fraco dentro da polícia, consegue convencer o agente a atuar do seu lado. E assim a Lisboa é trazida de volta pro plano e basicamente passa o resto da temporada enrolando a Alicia lá na tenda enquanto a história anda mesmo dentro do banco. E lá o Gandia tá realizando uma verdadeira caça ao grupo. Ele acessa a sala do pânico escondida no escritório dentro do banco e de lá ganha uma vantagem imensa sobre os assaltantes, principalmente quando captura a Tóquio. E aí a gente fica realmente sem saber o que vai acontecer. Eu acho maravilhoso como La Casa de Papel consegue te entregar algumas coisas, te enganar de uma maneira que você acha que sabe como tudo vai terminar, mas ela faz uma reviravolta e muda completamente o que você estava planejando. É claro, algumas coisas, algumas jornadas, alguns personagens você sabe como vão terminar, mas outras são de fato surpreendentes.
Ainda mais porque na primeira temporada eu sentia que as situações eram muito tiradas da cartola. O professor sempre tinha uma carta na manga com um plano que parecia impossível, mas precisava de uma série de fatores, os planetas tinham que estar alinhados e convenientemente tudo isso acontecia e o plano dava certo. Agora nessa quarta parte eu sinto que os planos fazem mais sentido, eles são menos convenientes e mais bem desenvolvidos e ainda assim entregam um plot twist, uma reviravolta tão satisfatória quanto as das primeiras temporadas. Inclusive com a entrada da Manila no bando, que antes era o Juanito, como a gente vê no flashback do Denver e Moscou pedindo ao professor que o parente também faça parte do assalto. Aqui talvez algumas pessoas tenham ficado perdidas. Como assim o Berlim, o Moscou, o Oslo são mostrados durante o planejamento no assalto ao Banco da Espanha, se eles morreram no assalto à Casa da Moeda? Temos que nos lembrar que o plano original era assaltar o Banco da Espanha, e isso é dito desde a primeira temporada, mas alguma coisa fez o professor mudar de ideia e voltar os seus olhos para a Casa da Moeda. E essa coisa foi a relação entre Berlim e Palermo. O Palermo não conseguia colocar a razão acima do amor que sentia pelo Berlim, e não percebia que essa estratégia continha falhas. Assim, o professor decidiu abandonar esse plano e criar um novo, que foi o que nós vimos na primeira temporada. Com isso, alguns dos membros foram descartados para essa primeira missão, já que a ideia foi toda do professor. Com a captura do Rio, eles tiveram que voltar para o plano original e assim os outros membros também voltaram para o jogo. O legal da Manila é que ela traz consigo a discussão da identidade de gênero, além de vários outros temas que foram discutidos nessa temporada. Eu sei que vai ter uma galera reclamando, vai ter gente falando, nossa, estragaram La Casa de Papel. Mas é muito importante sim mostrar essa questão da Manila, o empoderamento feminino mais uma vez volta a ser um tema recorrente. Poxa, uma das frases mais fortes da primeira temporada foi justamente que comece o matriarcado. Então não adianta falar, nossa, agora a série começou a enfiar um monte de coisa ali pra agradar. Não, esses valores já estavam presentes desde o começo da produção. Mas nem tudo são flores. O que me irritou muito nessa temporada foi o modo como Gandia foi retratado como um cara imortal. Tava parecendo aqueles assassinos de slasher como o Jason ou o Michael Myers. A série ainda se preocupou em construir um plano de fundo pra ele, mostrar que ele já era um soldado de elite, já era um cara muito perigoso muito antes desse assalto começar, mas poxa, o cara passa por uns tiroteios ali, é bala pra todo lado, ele faz o que quer, ninguém consegue atirar um tirinho. Várias vezes o grupo tem ele inteiramente na mira e o cara sai ileso. De qualquer forma, isso leva a uma das cenas mais tensas e corajosas dessa temporada, o assassinato da Nairobi. Dava pra sentir que alguém morreria nessa quarta parte, mas na minha cabeça eu jamais imaginaria que eles iam trazer a Nairobi de volta pra matar a personagem de vez. Eu acreditava muito mais que o Palermo ia se sacrificar em algum momento pra se redimir pelo que fez, mais ou menos com o que aconteceu com o Berlim lá no assalto à Casa da Moeda, ou mesmo o Helsinki, que ficou com a corda no pescoço literalmente. Mas não, a Netflix foi corajosa e matou uma das personagens mais amadas pelo público, e ainda meteu um clipezinho ali no final que não foi só uma despedida pra personagem, mas uma homenagem a todos os membros do grupo que já se foram. E com isso, o Gandia talvez supere o Arthurito no quesito ódio, né? Não dá. O Arthurito é ruim demais. Nessa temporada abordaram temas ainda mais sombrios pro personagem e fazem a gente odiar ainda mais o cara, mano. O que vai acontecer no final dessa série? Não tem como ter uma redenção pro Arthurito. Ou será que até isso vai ter uma reviravolta? Mas o que eu achei interessante na adição do Gandia é que ele oferece um perigo real e interno pro grupo. É claro que desde as primeiras temporadas a gente vê as pessoas se rebelando, o próprio Arthurito ali tenta fazer um movimento de resistência, só que o Gandia é um perigo real, mas com a morte da Nairobi agora, os assaltantes estão com sangue no zóio. O grupo invade a sala do pânico e coloca em prática o plano Paris, que tem como objetivo resgatar a Raquel e colocá-la dentro do Banco da Espanha junto com o restante da equipe. E meu amigo, essa sequência final, a gente entendendo como tudo aconteceu, é realmente de tirar o fôlego. Eu vi os dois últimos episódios na ponta da cadeira, me segurando, balançando a perna. Essa quarta parte consegue fazer muito jus a todo o sucesso que a série vem conquistando ao redor do mundo. Então, no final das contas, a quarta parte de La Casa de Papel se consolida pra mim como uma das temporadas mais fortes de toda a série.
Ela pegou a estrutura novelesca das primeiras temporadas, o storytelling, o modo como a história é apresentada nas séries americanas, e encaixou isso muito bem na temática da série. Os planos do professor, que são sempre um dos grandes atrativos da história, continuam bem elaborados, continuam surpreendentes. A adição de uma ameaça interna foi muito gratificante e era algo que a gente ainda não tinha visto. Os personagens estão ainda mais carismáticos, a série toma atitudes muito corajosas, enfim. Se você ainda não viu a quarta parte, não se importa com spoilers e assistiu até aqui pra saber se realmente valia a pena conferir, pode ir tranquilo que você vai sair mais do que satisfeito. E agora eu já tô louco de ansiedade pra saber o que vai acontecer na quinta parte, porque no final da história o L conseguiu abordar o Light ali, né? A Alicia consegue encontrar o esconderijo do professor e tudo parece perdido mais uma vez. Mas a gente já esteve nessa situação algumas vezes e é claro que o professor vai tirar mais uma carta da manga. Enfim, essas foram as minhas impressões da quarta parte de La Casa de Papel. Comenta aí embaixo o que você tá achando da série e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Propriamente dito não faz sentido. Enquanto isso, no núcleo do professor, esqueci, não faz sentido. Mas essa quarta parte, não faz sentido. Meu Deus, velho. Quarta parte com... Ficou muito forçado isso aqui. Não faz sentido.